Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um episódio de Os Profs Podcast. Perfeito. Só que nessa vez, invertemos mais uma vez os papéis. Oh my E hoje God. entrevistamos a idealizadora do projeto, Isso. Carla. Ah, que fofinho. Eita. Carol. Carol, não. Não só isso, hoje estreamos nosso novo office, né? Isso. Aí, que depois de muito tempo, arrumação, trabalho. Exato. Chamamos aqui a nossa Olhem telefonia. para o nosso ambiente. Que coisa Ainda tem algumas coisas a maravilhosa. aperfeiçoar, né? Mas Tem. olhe Sim. Por favor. Mas o tanto que nós já valorize o nosso evoluímos. trabalho, Olha pelo lá, amor de claro, Deus. meu amor, claro. O quanto nós já trabalhamos. Foi quase assim, lê. Foi rojão. Foi. O último episódio a gente gravou o quê? Em dezembro, não foi? Isso. Foi a retrospectiva. A retrospectiva. 2 meses sem gravar praticamente. Diga aí. Mas olhe como voltamos, né? E Carla, hoje, irá abordar que tema? Eita. Não sei, vocês que me convidaram. Você não sabe? Gente, Hoje o pior eu é tô que real, perdida. ela não sabe, né, Alan? Não sei. Surpresa. Ela não Proposta sabe. lançada. Vocês vão me Surprise. entrevistar e é isso. Como nós estamos na terceira temporada, né? Isso, começando a terceira temporada. Demos uma repaginada em tudo, então nada mais justo que conhecer, que entender de onde tudo surgiu, né? Então, nós a princípio queremos saber de você. A partir de agora, queremos que você destrinche tudo que for possível e cabível. Mas quando é nada. Nada, viu? Nada, cartas sobre a mesa. Ai, ai. Sobre os Profs Podcast. Vocês querem saber o que exatamente neste momento? Primeiro a casa que é o guarda-chuva, né? O qual Sim, os sim. profs está contido, que Perfeito. é a 26. A 26 Treinamentos. Isso, exato. Vamos lá. A 26 Treinamentos, que é a empresa, né, que gerencia os Profs Podcast, a Imersão Mova-se, surgiu em meados de 2020, no meio do período da pandemia. Acho que o período da pandemia foi bem marcante para todo mundo. Foi. Para mim foi um período muito reflexivo e que ao mesmo tempo me fez buscar por novos caminhos. Eu sentia uma necessidade de fazer a mais, profissionalmente falando, mas o que eu sentia necessidade de fazer eu não tinha como desenvolver no meu ambiente natural de trabalho, que no caso são as escolas, né? E aí surgiu essa necessidade de buscar desenvolver algum projeto em que eu pudesse fazer esse a mais. Que naquele momento não tinha muita clareza acerca do que seria esse a mais, mas eu só tinha de fato aquele desejo de, não, velho, a escola ela tem que ensinar coisas que a escola não ensina. Então isso ficava ecoando dentro de mim. Falar o que a escola não ensina, falar o que a escola não ensina. E surgiu dessa necessidade, dessa carência enquanto professora que eu fui percebendo, né? Que existiam coisas que precisavam ser mais vinculadas à realidade dos nossos estudantes, que a escola não ensinava. Então a 26 surgiu desse princípio. É uma empresa de desenvolvimento pessoal, então todos os projetos que nós desenvolvemos buscam desenvolver pessoalmente pessoas. E em seguida, tendo a ideia, eu quero fazer um empreendimento e quero tratar disso. Aí vieram os braços dentro dessa empresa e o primeiro deles foi os Profs Podcast, que eu já tinha um desejo, mas eu não tinha noção de como fazer um podcast, né? Eu sou consumidora assídua de conteúdos de formato de podcast, mas eu sentia desejo de fazer o meu dentro da nossa região. A ideia ela surgiu, acho que em meados de 2021, a 26 veio em 2020, a ideia do podcast em meados de 2021, porque eu comecei a consumir assiduamente conteúdo de podcast a partir da pandemia, a utilizar mais o meu tempo para consumir esses tipos de conteúdo. E somente em 2022 foi que a ideia saiu do papel. Perfeito. É bem nesse período que não só você, mas que a maioria do pessoal começou a consumir a vertente do podcast, que é o Mesa, Isso. o MesaCast, que é mais Exato. em vídeo, né? Tem essa variante que é assim, mais fácil. Você pega, grava e depois você converte para um vídeo ou só o áudio. Aham. Mas quando eu tinha comentado no episódio anterior, até no Isso. dezembro passado, que eu já consumia podcast há mais Há de 10 muito anos. tempo. Isso, eu sempre tive essa vontade. Só que só durante a pandemia que isso extrapolou a bolha. Exato. Porque eram conteúdos muito assim, não posso dizer, muito nichados. Era, por exemplo, conteúdo como o Jovem Nerd, que é um dos maiores do Brasil, que era focado em conteúdo de nerdice. Isso. Mas conteúdo assim, de desenvolvimento pessoal, que é uma bolha de gente que não é muito, assim, frequentador da internet, né? Vamos dizer assim. É o pessoal que usa a internet para ver rede social, não usa para estudo, não via como ferramenta de estudo, né? Sim. Mas a pandemia forçou todo mundo a ficar em casa e a utilizar isso de outras formas. Exato. Aí o Mesas
de diversos Explodiram. temas. Isso. E nesse momento primeiro, né, momento dos MesaCast, eles eram assim mais genéricos. Depois aqui vem aqueles mais focados. Vem, eu acho que o Inteligência, depois vem o Podpah, que vai, assim, eles vão sendo genéricos, mas com foco mais em debates, vamos dizer assim, né? Em botar o conhecimento na mesa para todo mundo que queira ouvir. E o bom é isso, né? Que é todo mundo quer ouvir. Aí pensando nesse ponto, na tua inquietação e nesse primeiro momento, os primeiros desafios. Porque assim, como todo empreendimento, o primeiro ano ou 2 anos são os piores. Sim. Quero ouvir, ansiosa. Vamos lá. Eu tinha uma noção do que fazer, de como fazer. E eu tinha um podcast de referência. Na verdade, eu tinha uns 2 podcasts de referência, os principais, que eram o do JJ Podcast, que é do Joel J, que é sobre alta performance e desenvolvimento humano. E o outro, PrimoCast, que é o do Thiago Nigro. Então, eram os 2 que eu mais consumia. Então, eu já tinha uma noção, porque era o tipo de conteúdo que eu consumia e que eu queria propagar, né? Não tinha uma noção do que fazer. Aí veio o segundo passo, depois você tem a noção, né? Como, de fato, tirar isso do papel. Aí eu via que os cenários tinham a mesa, o microfone, a TV na parede e tal. Aí eu ficava, Deus, não tenho grana para isso agora. E nem ambiente para. Sim. Só tinha a ideia. Então, acho que a primeira coisa que eu pensei foi em puxar uma pessoa para vir junto. Porque uma coisa que eu comento muito com Flávia eu tenho muita facilidade para ter ideias, mas tenho uma certa dificuldade em executar algumas ideias devido ao meu lado introvertido e tímido. Então eu sabia que eu não ia ter uma fluidez tão grande se eu sozinha fosse entrevistar pessoas. Sim. Então eu chamei logo o Felipe, apresentei a ideia, chamei Felipe, ele topou. Aí eu, beleza, temos um aliado, massa, primeiro passo. Segundo passo, onde a gente vai gravar? Aí eu fui visitando a biblioteca da escola, né? Um ambiente muito frequente, a gente professor. Vi uma estante lá de fundo, com livros alinhados, tudo bem arrumadinho. Quando eu bati o olho naquela estante, eu digo, velho, isso serviria como um cenário provisório de podcast. E tinha uma mesa, mais ou menos desse tamanho, um pouco mais estreita, em frente a essa estante. Eu, tá. É o cenário branca. É o cenário dos profs. Pronto. Aí falei com o Felipe, mostrei que era bem parecido com o cenário do JJ Podcast. Então, eu bati o olho e vi aquilo, porque eu já tinha visto em outros podcasts aquele formato de cenário. Quando eu apresentei para o Felipe, aí ele, oxi, dá tranquilo pra gente fazer aqui. Aí eu disse, olha, agora a ideia no início não temos um ambiente nosso, vamos conversar com a direção da escola para ver se a direção permite a utilização do espaço, uma vez que não é algo vinculado à escola. A escola liberando, a direção liberando, é ficar ciente que nós não temos microfones nem nada. É um bate-papo numa mesa com temas de desenvolvimento humano. Tranquilo. Fomos falar com a direção. Quando apresentamos a ideia para a direção, não houve nenhum tipo de resistência. Então, assim, a gente teve nesse início pessoas que facilitaram o nosso processo. Que bom. Porque veio a ideia, eu percebi que sozinha não ia fluir do jeito que eu queria. Chamei Felipe, que foi um facilitador no início desse processo, topou e comprou a ideia. Pensamos no espaço, apresentamos a ideia para a gestão da escola onde a gente trabalha, até hoje, inclusive. Eles super concordaram e acharam a ideia fantástica. Faz uma propaganda, né? Da escola. Exato. Escola Estadual Josefa Cavalcante Suruagi. Apoiadores município do podcast. de Boca da Mata Lagoas. Apoiadores. E, inclusive, para dar credibilidade e, enfim, valorizar as pessoas, né? Falei do Felipe, mas a gestão da época, que é a gestão atual, eram Ana Maria, Rosane e César. Então, os 3 compraram, abraçaram né? a ideia e liberaram. A gente ligava o ar-condicionado lá e tal, e ficava bem tranquilo. Inclusive, havia momentos em que a gente convidava pessoas que não eram da escola para gravar. Porque, como a gente estava num espaço que não era nosso, a priori a gente pensou em convidar pessoas que já estavam no nosso ambiente. Professores que a gente sabia que tinham histórias de vida muito interessantes para serem compartilhadas, alunos que se destacavam. Então, a gente começou os primeiros episódios com pessoas que já estavam no nosso entorno. Sim. Depois que foi crescendo,
que a gente viu que seria interessante chamar outras pessoas para fazer o podcast também conhecido, não só no ambiente escola, mas fora dele, Sim. a gente novamente foi falar com a direção para ver se eles permitiam a participação de pessoas externas. E elas super concordaram. Desde que a gente, obviamente, estivesse com eles lá, recebendo e tudo mais. Então, assim, os obstáculos iniciais, né? Foram encontrar pessoas que apoiassem em um ambiente. E graças a Deus e à gestão da escola estadual, nós conseguimos as pessoas que apoiaram o nosso processo e o ambiente para isso. E aí o podcast surgiu em 2022, né? Que foi quando a gente, de fato, tirou do papel. E ficamos de agosto de 22 até o final do ano gravando apenas na escola. Só lá. Todo esse material que foi produzido tá ainda no canal. Tá sim. Desde o início, né? Desde Perfeito. o início. Fica agora como um registro histórico, né, dessa parte importantíssima que foi o projeto. E acho que, principalmente, a parte do podcast Os Profs, ele é a porta para todos que querem conhecer o projeto dos seis. Isso, como um todo, né? Exato. Muito bom. Eu também tenho uma experiência muito boa com a direção do Estado, que ela, historicamente, ele é muito aberto a esses projetos. Sim. Sou cria do Estado, então eu sei como é. Já fui parte de Grêmio, já fiz muita coisa, muita ideia maluca, que a direção, bora! E apoiam, né? Super. Exato. Que era algo que tinha, era necessidade como parte, assim, dos alunos, que eram propor esses projetos. Mas ver que os professores inquietos também propõem. Isso. Porque eu acho que isso, principalmente, é importante no ambiente de escola, como você falou. Você percebia que a escola, dentre as funções que ela já tem, que os professores já estão muito atarefados, não fornecia aquelas ferramentas que são essenciais fora da escola. Fora da escola. E que podem ser trazidas para dentro dela. Hoje a gente até conversou um pouco, né, nos programas passados, sobre essa introdução dessas disciplinas de forma como oficinas, né, na escola. Mas é importante ver que é um projeto que, assim, da comunidade, que ele vai ter essa identidade, nesse DNA de diálogo, falar, abrir para alunos, professores participarem e compartilhar histórias deles. Muito bom. Perfeito. Mas agora, eu acredito que é algo que não só eu, mas você aí também tem que fazer para as duas câmeras, né, gente? Eita, isso é problema para mim, viu? Que eu vou ter que... Eita, mas continue. Acredito que, assim como eu, vocês que estão aí assistindo também quer saber quais são os pré-requisitos para serem convidados a serem entrevistados por nós, os hosts de Os Profs Podcast. Perfeito, adorei. Então, como eu falei, a ideia inicial sempre foi desenvolvimento humano. Daquela necessidade de perceber que a escola desenvolve humanamente pessoas, mas existiam coisas que deveriam estar lá na grade e que a gente sentia quando professor que não estava. Então, a gente começou, na primeira temporada, o pré-requisito nosso era observar a vida da pessoa. Se a pessoa tinha uma história que poderia gerar viradas de chave na cabeça daqueles que estivessem escutando. Então, a gente pensava nisso. Ouvindo tal pessoa, ouvindo tal história, isso vai girar chavinhas na cabeça de quem estiver escutando. Uma moto aleatória, né? Gente, tava um silêncio absurdo antes da gravação. Parece que começa a gravar, todo mundo decide sair na rua, tirar o cano de escape. Até os mosquitos estão andando de moto. Mas, enfim, pensávamos nisso, em histórias que fossem inspiradoras. Tanto que o primeiro episódio que a gente gravou foi com o professor Orlando, que é da escola estadual, e ele é, de fato, fruto da educação pública e teve a vida dele, a vida da família transformada através da educação. Então, ele tem uma história muito, muito boa, inclusive gravamos, vejam lá, acho que foi o primeiríssimo episódio. Enfim, o pré-requisito era esse, na primeira temporada. Até porque a gente estava testando coisas para observar o que colava, o que é que dava certo, o que é que o público gostava de consumir. Então, a gente percebeu que, de fato, histórias inspiradoras o pessoal sempre consumia. Aí eu tentei puxar para uma outra linha, que era mais voltado para a qualidade de vida. Não só a história da pessoa em si, mas para a qualidade de vida. Aí a gente foi percebendo que, com as temáticas fechadas nisso,
quando não estava envolvido com alguma história. Quando era só, tipo, dicas sobre isso e isso. Saúde. Algo mais específico, o engajamento não era tão bom. Sim. Era interessante quando vinculava a isso a história de uma pessoa. Não só aquilo especificamente. Sim. Aí a gente buscou melhorar isso na segunda temporada. Aí começamos a pensar em uma outra coisa, um outro viés, né? Tipo, empreendedorismo. A escola não ensina. A escola ensina que existe um único caminho para seguir quando você termina o ensino médio, que é a faculdade. Mas e aqueles que não querem fazer faculdade? E aqueles que, por exemplo, só querem fazer um curso técnico e nem necessariamente empreender, seguir outros caminhos? Mas a gente refletiu muito sobre essa questão empreendedora. Por quê? Além de percebermos que no nosso ambiente existem muitos empreendedores e jovens, muitos desses empreendedores jovens eram nossos alunos da escola estadual. Sim. Então a gente acabou percebendo que a maioria da juventude daqui de Boca da Mata, tem algumas exceções, mas a maioria é formada por pessoas que saíram da escola estadual e resolveram empreender. Eu já trabalhei em escola particular e geralmente a cultura da escola particular é terminar o ensino médio, fazer faculdade e seguir a vida assim, que é o caminho que a escola ensina. Que mas também na escola, tá tudo bem, que né? também está tudo bem. É. Desde que você se encaixe Sim, com sim. isso, mas não é todo mundo que se encaixa. Exato. Então começamos a perceber isso e a pensar, então vamos valorizar também o empreendedorismo da nossa terra, que as pessoas precisam entender que existe mais de um caminho para seguir depois do ensino médio. Aí na segunda temporada a gente já trouxe o viés empreendedorismo e a gente percebeu que dava um engajamento satisfatório, que a galera gostava de ouvir, mas não quando era necessariamente sobre como melhorar o seu negócio na área tal. O nicho de forma isolada, Exato. Quando era de forma isolada não era interessante. Mas quando trazia a história da pessoa vinculada ao empreendedorismo dela, ao empreendimento dela, aí aquilo fluía. Então hoje, depois de ter experimentado várias linhas editoriais, né, nós chegamos no ponto de focar em histórias de vida, mas sempre vinculando a esses pontos. Esses viés. Empreendedorismo, saúde e qualidade de vida, mas não tendo eles como nichos principais, mas vinculados à linha principal, que são histórias inspiradoras. Perfeito. E é isso. O cerne do empreendimento é você identificar um problema no entorno, como sociedade, comunidade, enfim, e você desenvolver ferramentas. Por exemplo, a dificuldade que foi identificada pela Carla no começo foi a necessidade de se ensinar na escola coisas que não eram ensinadas, coisas para vivência, para o aperfeiçoamento pessoal. Acho que você falou isso muito bem, que é você ver o individual. Acho que o ensino como ele é muito coletivo, né? Isso. Então você tem que ir pela média. Mas tem certas potencialidades que aquela pessoa vai identificar nela mesma. Por Perfeito, exemplo, Alain. eu tenho uma capacidade única, isso eu vejo que é uma necessidade, eu posso empreender a partir disso. Eu não preciso ir para a faculdade, fazer um curso. Você pode, de forma autônoma, se formar naquilo que você deseja ou potencializar, né? Cursinho aqui, cursinho ali. Isso. Aí você vai se capacitar, iniciar o seu empreendimento, vai sofrer um bocado no começo, que é de Como lei. todos, né? Isso. Exato. Como inclusive Vai. os que se formam em faculdade só. Perfeito. Esse só Todo fica por um mundo. período maior. O sofrimento tá para O todos. sofrimento ainda é maior para esses que sofrem primeiro na faculdade, depois vai pro E depois da faculdade empreendedor, também, né? Exato. Não, é real, porque você passa 4 anos na faculdade para Diga ganhar aí. 2K, Isso. aí termina o ensino médio, Aí faz vai o curso e empreender ganha achando, 5K. achando que vai ter todo o retorno de lucro no primeiro mês. Tudo que é- certo. Aí depois, quando aprende, tá ganhando 5K. E você que formou, tá ganhando menos. Mas é por amor. Qualquer curso, não sei o quê, por amor. Total. Coraçõezinhos. Perfeito. Então, Enfim. é isso. Acho que empreendimento é você identificar um problema e você trabalhar para você conseguir solucionar aquele problema, que é um retorno para a sociedade, só que você também vai ganhar um retorno com isso. Isso. Pode ser financeiro, principalmente financeiro. Principalmente financeiro. Isso. Está resolvendo um problema, né? Então, E crescimento pessoal nada mais também, justo, né? com certeza. Porque quer Isso. queira, quer não queira, a gente vai crescendo. À medida Sim. que a gente vai avançando em... avançando. Avançando. À medida que a gente vai avançando no Isso. empreendedorismo. E você acabou falando o lema da 26, né, que eu acabei esquecendo de falar no início, mas 26 tanto está relacionado ao meu nome, Carla Caroline, Oh. tanto ao propósito maior, que é a necessidade de crescer e contribuir. Exato. Então resume nisso que Flávia falou, não é só sobre você crescer, mas é você crescer contribuindo e entendendo que quanto mais você contribui, mais você cresce. Exato. Exatamente.
Defeito. E é um tijolinho por vez. Né? Isso. Seja laranja ou preto. Toda a conexão pra gente falar dessa lindíssima parede. Foi de uma forma bem modesta, né? Bem discreta, né? Ó, discreta. Eita. Agora, vamos falar ainda sobre esse comecinho, porque eu acho Sim. que a parte mais recente tá mais fresca na mente. Sim, Aí, nesse começo, eram você e Felipe, só os dois. Só. O Felipe é nessa parte de articulação, de entrevista e por trás dos panos, porque a gente sabe que manter uma marca digital você tem que ter presença nas redes, Nem me fala. publicação constante. A bichinha. Exatamente. Tem, além disso, a gravação, edição e Isso. publicação de todo o material. Essa parte era a penosa da situação. Por quê? A gente tinha conseguido espaço e pessoas que compraram a nossa ideia. Beleza. Tínhamos a base lá formada. Mas não basta ter só isso para que o empreendimento se desenvolva e cresça. Principalmente se a marca em questão for digital. Isso. Então vieram outras necessidades no decorrer disso. Quais eram essas necessidades? Ter a consistência, a disciplina de todo dia, naquele horário e gravar. Era a primeira coisa. Depois daquele dia, daquele horário reservado para a gravação, você tem um outro momento para a edição. Depois tem um outro momento para dar a edição do episódio geral, fazer cortes. Depois dos cortes, fazer shorts. E ter a frequência, meu Deus, de postar no YouTube, no Instagram. Eu falo TikTok, mas o TikTok nem tanto, porque eu acabei focando mais no YouTube e, de fato, no Instagram. Então, de fato, era bem penoso. E no Spotify, né? E no Spotify, perfeito. Era bem puxado. Por quê? Eu destinava segunda-feira, meio-dia, para gravar. Por que segunda-feira, meio-dia? Porque a gente utilizava o ambiente da escola e tinha que ser no momento em que os alunos não estavam na escola para o barulho não atrapalhar. Então, era segunda, meio-dia. Eu não tinha horário de aula nas segundas-feiras, mas eu estava em casa fazendo outras coisas e quando dava perto do horário, aí eu já me organizava, colocava a farda dos profs e subia para a escola para gravar. Gravávamos de 12 a 1. Então, toda segunda-feira na minha agenda, na minha rotina, tinha lá, gravação de episódio do podcast. Aí, na terça-feira, eu reservava um momento para editar no celular, porque eu não tinha habilidade, e não tenho ainda, para editar no computador, até porque a minha especialidade não é edição de vídeo, mas eu editava no CapCut o episódio Menina, geral. Não conta. Tem que contar o Assim, bastidor. Deixa quieto. Se você quiser, CapCut. patrocinar nós. Patrocinar. A gente Pois aceita, é. tá? Aí eu fazia a edição do CapCut toda terça-feira. E tinha um horário reservado para fazer, que geralmente era nessa quebra de 12 horas, 1 hora da tarde. Mais ou menos por aí. Aí depois que eu fazia a edição, deixava o episódio pronto, que demorava horrores, que eu tinha que deixar no espaço do celular para a gravação e o espaço para salvar o episódio editado. Enfim. 50 gigas. Pois é. Terça-feira eu editava. Aí depois que eu tinha o episódio geral editado, eu tinha que fazer os shorts para colocar no YouTube e os reels para colocar no Instagram. E eu já tinha uma ideia de como fazer, porque eu consumia muito podcast e consumo hoje. Então eu sabia como eu tinha que cortar, qual o ângulo que eu tinha que deixar a cabeça da pessoa que estivesse falando, o tipo de legenda, porque vídeo que não tem legenda não chama tanto a atenção. Porque uma das coisas que a gente foi aprendendo à medida que foi criando conteúdo é que nem sempre as pessoas que estão assistindo, consumindo conteúdo de vídeo, elas estão podendo ouvir o áudio do vídeo. Sim. Muitas delas estão, sei lá, num traslado entre um ambiente e outro, não está com fone no momento, está lá rolando o feed, mas se o áudio não estiver ativado de maneira que você possa ouvir naquele momento, você pode ler a legenda. Então, todo vídeo curto, short ou reel, tinha que ser legendado. E abaixo, eu tinha observado dos outros podcasts que eu consumia, que todos eles tinham o arroba da página principal. Sim. Então, sempre tinha lá o vídeo, legenda e embaixo, arroba os profs podcast. Fui colocando, alimentando praticamente o Instagram nessa pegada de conteúdo, nesse formato. Só reels. Vi que deu certo, então eu deixava lá para toda semana, não só uma vez na semana, mas praticamente todos os dias eu colocava um reel novo no Instagram. E isso foi atraindo pessoas fazendo podcast conhecido. Sim.
No que diz respeito ao canal do YouTube, para conseguir inscritos, a gente apelar no sentido de conheçam o podcast, o único podcast Fazer da chamamento, cidade, né? que é o que a gente chama de CTA, né? Sim. Que é o chamada para a ação. Então colocava o link lá sempre nos stories do YouTube, a setinha para deixar claro que é para clicar ali. Caso tenha dúvida. Caso Se você tenha não alguma clicou, dúvida, clique. isso. Isso. Em algum momento desse vídeo vai estar aparecendo aqui uma animação falando, curta, compartilhe, comente. E eu sempre deixando claro, né? É o podcast que fala sobre isso, não sei o que. Se você se identifica, vai lá. E a gente foi conseguindo inscritos nessa chamada para a ação De utilizada forma bem orgânica, né? de forma totalmente orgânica. Agora é aquela coisa, orgânica e rotineira, porque não adiantava eu aparecer Consistente. uma vez, isso, consistente. Aparecer uma vez no Instagram, falar para seguir e depois não falar mais sobre isso. Sumiu. É. Da mesma forma, eu não poderia fazer todo dia isso, porque ia ficar chato para quem consumisse. Então eu tinha na minha organização de Dosar. conteúdo 3 dias na semana para fazer CTA para o YouTube, para não ficar chato e também a galera não esquecer. Aí, à medida que eu fui colocando os shorts lá, eu fui percebendo que estava chegando inscritos. Aí eu percebi, interessante. O YouTube ele tende a de fato atrair mais inscritos pelo conteúdo shorts. Então, através disso, a gente pode atrair pessoas para ver o vídeo principal, né? O que é o episódio principal. E é isso. Mas no início você faz a bagaça só. Porque foi a idealização, o contato com pessoas, meter a cara para fazer sem ter todos os equipamentos possíveis para isso, arriscar que seria um conteúdo consumível. Aí a única coisa que eu pude investir na época para ter uma qualidade de áudio e de imagem foi um iPhone, que eu não tinha um iPhone. Então foi o que deu para investir. Tá, beleza, tenho um iPhone, tal. Aí pensei, a memória tem que ser tal, porque eu vou precisar editar, fazer tudo lá, fazer short, ter frequência de postagem, enfim. Parte dessa demanda, graças a Deus e a você, diminuiu. Que a parte da edição do episódio principal é com o Alan, né? Mas ainda tem muita coisa nos bastidores, né? Que a galera vê assim, a gente trocando ideia e tal, aí pensa que um podcast é só sentar só numa isso. mesa Não. e trocar uma ideia. Mas tem muito trabalho nos bastidores. Vocês não têm noção. Quem vê close não vê Não os vê corres. corre, não Com vê. certeza não. Só a Real. parte da consistência de conteúdo é bem intensa. Porque o podcast, o seu principal produto é a conversa. Exato. Então, os convidados têm que ser interessantes do Exato. ponto de vista de que eles têm que contribuir de alguma forma para a missão do projeto. Exatamente. E a conversa ela tem que ser guiada de uma forma que Fluida, ela né? fluida Bem fluida. e que ela extraia o essencial da pessoa, que é o que ela tem a contribuir. Perfeito. Então a gente tem que convidar uma pessoa, tem que estudar, fazer o roteiro. E para pessoa, e se a pessoa não aceita, né? A gente fala assim, eita, aquela pessoa seria da hora vir, que a história dela é tal, vai E se ela não contribuir. quiser, né? Ai, quero não posso participar. E agora? Tá tudo bem. Como é que funciona? Tem a parte da articulação, né? Que a gente Exato. convencer, sequestrar. Mentira. Não fomos. Não. Colocar um saquinho na cabeça. Isso, Meu não reconhecemos isso ainda. Deus, uma van preta, Do nada, blup, subiu a pessoa. Apareceu aqui no podcast. tal como Times Square. Eita, Jesus. Não, mas mas- é isso. Eita. Fale. Perdão, atrapalhei você. Não. Mas é isso. Eu acho muito interessante, desde o princípio, né? Eu sempre admirei muito os Profs Podcast. E sempre achei interessante que sempre quem está à frente de ser entrevistado são pessoas que, de fato, eles têm alguma contribuição a dar. Isso. Né? E, de fato, é como quando você vai para uma igreja, que você diz, aquela palavra que o fulano falou veio para mim. Para mim. aham. Entende? Que o para mim não é só para mim, são para várias pessoas Isso, que se de fato, identificaram. se identificaram com aquilo, com alguma vivência do momento. E quando vem alguém e é entrevistado e nós conseguimos fazer as perguntas chaves, Perfeito. né? Nós conseguimos direcionar de fato para o que nós queremos, para o objetivo de Os Profs Podcast, a contribuição que essa pessoa tem para a pessoa que está ali, do outro lado da telinha imensa. assistindo, é imensa. É imensa. E ela pode aplicar para a vida dela e para a vida também de outras pessoas. Assim como a gente, Assim né? como nós. Que a gente está entrevistando, mas à medida que a gente entrevista, Aprendendo. está aprendendo também, E se ensinando. desenvolve. E é isso. É uma troca É uma constante. troca. Novamente 2.6, né? Pois a gente é. cresce, por exemplo, Cresce, a pessoa. Cresce e Contribuindo. contribui.
que é uma pessoa que tem uma história incrível, mas não tem visibilidade, e é daqui da cidade. A gente ganha aprendendo com ela e dando visibilidade àquela pessoa. Perfeito. Exato. É essa a ideia. Agora sim, né? Sabe? Lá vem a lapada. Quando ela joga assim, ó. Voltando assim, né? Você, com certeza, eu e a Alana nós sabemos disso, né? Mas o pessoal ainda não tem uma noção. Mas você já entrevistou, junto com o Felipe, né? Antes, muitas pessoas. Sim, sim. Inúmeras. E nós gostaríamos de saber se tem algum, assim, muito memorável, entende? Pode ser também muito engraçada, ou que foi gerou um momento muito emotivo. Traga alguns nomes pra Vamos gente lá. de pessoas. É difícil pensar em um, porque a Eu gente sei, mas é porque eu gosto de colocar ela na berlinda, sabe? A As Flávia histórias pensando, foram- Se ela não falar da minha entrevista... Deixa ela. Vai dormir no tapete. Nem no sofá é, viu? no tapete. Virei o Sheldon. Sheldon, meu cachorro. E a Lulu. Sim, vamos lá. É difícil de fato escolher, porque as histórias são peculiares, né? Se a gente chegar e dizer assim, eu preferi o do fulano, é como se você estivesse valorizando mais a história do fulano, a história Que do do outro cicrano. fulano, entendeu? Sendo que cada um trouxe algum aprendizado, alguma peculiaridade, algo que chamasse a atenção. Mas se você me colocou nessa posição de escolher um, eu vou dizer um, sabendo que existem muitos outros Sim, que eu sim. poderia citar. Mas eu vou citar o do Orlando, que foi o primeirão, foi o primeiro convidado da gente. Ah, é muito top. Ele com muita vergonha de falar, mas aceitou, porque comprou a ideia. Que bacana. Se disponibilizou no horário de descanso dele, tá gravando com a gente, que era o horário de almoço na escola, e tem uma história muito inspiradora. O Orlando é de fato uma pessoa que eu admiro muito, tanto quanto ser humano, quanto profissional, principalmente profissional da educação. Então eu falaria ele, por ter sido o primeiro e por ter de fato uma história que impacta muito fortemente a vida de muitas pessoas. Inspira, né? Isso. Tanto que se vocês forem ver os comentários, é um dos episódios mais comentados, o do Orlando. Porque muitos dos nossos alunos assistiram e lá comentaram que, tipo, tinham aula com ele, mas não sabiam da De um história terço, dele. né? Não sabiam de um terço da história dele. E passaram a admirar mais ainda o professor por conhecer os bastidores da jornada da vida dele. Então Muito eu bacana. citaria o E sabe o Orlando. que é bom? É saber que na imersão, mova-se, O Orlando estava lá. Ele participou do começo Sim, sim. Isso. e tava lá Também comprou a tava lá. ideia, pô. Você tá Exatamente. entendendo? Ele é uma pessoa que, de fato, ele acompanha 26 treinamentos, Torce. torce, e ele torce, acredita e também contribui para que Exato. aconteça, E né? contribui para que Exato. aconteça. Exatamente. Valeu, Orlando. Você é muito Deixa top, seu cara. like. Seu like. Comente. Valeu, Orlando. Deixe seu like. Perfeito. Então, mas agora nós queremos saber um pouco de 2024. Perfeito, perfeito. Estamos aqui na nossa terceira temporada. Isso mesmo que você escutou, cara. Já parasse pra pensar que os Profs Podcast já está na terceira temporada. Tem série aí, Netflix, Pois que na é. primeira morreu. Morreu! E nós estamos aqui. É firmes e igual, fortes. adora. Consistentes. Continue a nadar. Perfeito, Entende? perfeito. Igual os tijolinhos. Um dia vocês entenderão. É outros bastidores. Quais seus planos, seu da 26 Treinamentos, para os Profs Podcast? CEO. E ela, yeah. Se eu não falar isso, eu ia ser demitida. Né? Dos profs e da vida. Meu... Ei! Que isso? Tá Sofá, garantido. Vamos lá. Quais são os planos para 2024? Isso. Pode parecer meio clichê, mas é de fato continuar fazendo o que está dando certo. Porque eu acredito que as 2 primeiras temporadas foram muito experimentais. A gente ainda estava testando muita coisa. Mas eu acredito que a gente já chegou no ponto de entender o que dá certo. Então é seguir fazendo
o que dá certo. O que a gente pode dizer que vai estar um pouco diferente para esse ano é que nós vamos, de fato, restringir, nichar para a boca da mata. Isso. E nichar e restringir para o nosso ambiente. Não significa dizer que outras pessoas não possam consumir o conteúdo. Não é isso. É no sentido de que nós vamos focar... consumir, pelo amor de Deus. Deve, com certeza. Mas no sentido de que nós vamos focar nas necessidades da nossa terra. Focar ainda mais. Sim. A gente já procurou fazer isso nas temporadas anteriores, mas a gente ainda estava dando uns tiros no escuro em outros... Tentando acertar, né? Exatamente. Mas depois que a gente entendeu como Estávamos funciona, vinculou com a missão da 26, aquilo que faz o nosso coração de fato bater mais forte, o fato de vocês terem entrado no projeto também. Dançar. Que são duas pessoas da terra, que estão no ramo educação também. Então, acho que de diferente vai ser isso. Nichar, restringir mais para as necessidades da nossa terra. Pode ser que depois a gente faça alguns ajustes, pode ser. E tá tudo bem. A necessidade, né? Exatamente. Mas vamos pensar nisso nesse primeiro momento. E, claro, se a gente está chegando na terceira temporada, chegamos na terceira temporada, significa dizer que a gente já contribuiu muito no decorrer dessa jornada. E quanto mais a gente contribui... Mas a gente cresce. Perfeito. Eita. Perfeito. Se eu fosse editor, eu colocaria palminhas. Temos o objetivo de continuar crescendo. Isso mesmo. Não só no sentido de espaço de gravação, que eu acho que esse ambiente que nós estamos é mais do que propício para as necessidades que nós temos e o tipo de conteúdo que nós queremos ofertar, mas nos bracinhos que a gente pode puxar vinculados à marca. Isso. Porque nós temos a marca Mova-se da 26, como já foi mencionado, que começou com algo também no período pandêmico e tudo mais, e se estendeu transformando-se numa imersão, que aconteceu em janeiro desse ano. A primeira. A primeira. A gente vai dar uma replicada, porque viu que deu certo, continuar fazendo dar certo. Com os profs, nós temos também algumas ideias Não dá spoiler. paralelas a isso. Ainda não. Ou seja, vamos manter podcast? Com certeza. Com certeza, porque a raiz dos profs é o podcast. Mas os profs é uma marca. Os profs. Então, nós queremos trazer outros produtos vinculados a essa marca. Eu acho que vai ser o nosso... Aguarde e verá. Nossa maior novidade para 2024. Os profs deixar de estar somente numa mesa e estar alcançando outros ambientes e novos espaços. Isso, mas além de os profs, né? A 26 também, no finalzinho de março, estará lançando algo incrível aqui no nosso município vinculado de Boca da aos Mata. profs. Vinculado a quê? Aos Profs Podcast. Exatamente. Então fique atento, nos acompanhe nas redes sociais. Você não quer dar spoiler, não? Não. Rapaz. Eu já tava doida pra falar. Vai matar o povo. Gente, não. O que vai ser? Aguarde. Final de março. Vamos deixar aproximar mais. A gente solta nos stories, Isso. né? No Instagram. Para garantir, né, o engajamento. Sim, Entende? sim. Segurar. Vai acompanhando, mas é sério. Vocês ficarão É surpresos. um outro formato de conteúdo. Ficarão surpresos com o quão maravilhoso vai ser. Estamos crescendo e nos aperfeiçoando. Crescendo Perfeito. e contribuindo. Contribuindo 26 ainda mais treinamentos para o com nosso força. meio. Perfeito, perfeito. Dito isso, esse mote incrível. Tem só mais uma coisinha assim que eu queria saber. Não é fácil, né? Seguir com consistência, tendo consistência no que se faz. Sim. Não é muito fácil, é um caminho muito árduo, de muita difícil adaptação, né? Nós entendemos isso, que um hábito para ele se tornar... Não, algo para se tornar de fato um hábito são quantos dias que você falou? É uma média de 60 dias. Não tem, pesquisas necessariamente que provem isso, mas é uma média que todo mundo defende que acha que é interessante. Alan falou que já teve até série na Netflix que só teve uma temporada. Uma. Exato. Nós já estamos na terceira. Aí você, à frente do trabalho, né, do projeto, está aí guiando todos na terceira temporada. Isso. Qual o segredo? Perfeito. Qual o segredo
para manter a motivação de continuar. Para o longo prazo, né? Não Muito é, eu boa não estou essa perguntando pergunta. o segredo de os profs, Sim, que eu sim. sei que é a consistência, Aham. né? Mas qual o segredo para você, A base, né? se manter motivada a prosseguir com esse trabalho? Adorei essa pergunta. É porque, sabe, né? Palmeiras. Mas, assim, eu acredito o seguinte, que está na própria palavra motivação que você citou, né? Que a palavra motivação ela é uma junção de duas outras, que é motivo e ação. Eu acredito muito fortemente que o que me fez ter consistência para editar, postar, ter espaço para gravar, mesmo quando não tinha tipo 10 inscritos no canal e mantendo a consistência, acreditando que no longo prazo ia ter resultado, é de fato o motivo que me fazia fazer aquilo. É entender que existia uma razão maior por trás daquilo, que era de propagar a mensagem. Como eu falei para vocês no início, havia essa necessidade muito forte de ensinar o que a escola não ensina. Vocês são educadores, são professores. Você sabe que professor é uma raça que quando começa a dar aula se apaixona pelo processo, por mais difícil que seja. Mas a gente se apaixona pelo processo. Sim. E quando a gente começa a entender que existem necessidades, sendo um professor que de fato busca melhorar a vida dos nossos alunos, você vai buscar coisas novas para fazer isso. E a necessidade que eu tinha era de levar o acesso à informação, que mesmo todo mundo, a grande maioria, tendo acesso à internet e tal, não tinha um direcionamento sobre isso aqui seria interessante para você ver, isso aqui seria interessante para você estudar, olha, tem um formato de conteúdo tal que é interessante para você. Enfim, era levar essa ideia de que existe um universo lá fora, que a vida não se restringe numa bolha e que nem sempre os caminhos que as pessoas dizem que você tem que seguir são os caminhos que você necessariamente tem que seguir. Então tinha de fato essa necessidade de falar sobre autoconhecimento, de fazer com que as pessoas entendessem o seu real talento. Uma coisa que me machucava muito era quando eu estava ministrando aula de física e alunos diziam: ah, professor, eu sou burra ou eu sou burro porque eu não consigo acompanhar. Aí eu sempre batia na tecla: você não é só que o seu tipo de inteligência é outro. Eu sempre focava nisso. Mas a galera não é habituada a ouvir esse tipo de coisa, entendeu? De que não é falta de inteligência, é só que a sua inteligência é outra. Da mesma forma que você tem uma, da mesma forma que você tem uma, eu também tenho uma. Então eu ficava com essa sede. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Existia um motivo por trás, entendeu? Tanto que nós criamos a marca Os Profs. Aí quando a galera ouve e pensa, o podcast Os Profs é só sobre educação, a raiz a gente pode dizer A que gente é. aqui para dar uma aula, né? Né? Entre si. Vamos falar de geografia, de física, pedagogia. Não é isso. A raiz de Os Profs é justamente trazer essa essência de que nós somos professores. Todos os hosts em questão são professores, mas são professores incomodados com determinadas coisas que acontecem no formato atual da educação. Então, são professores que ensinam o que a escola não ensina. Então, ter esse slogan era o meu motivo e é o meu motivo, que faz continuar, que faz querer fazer, mesmo não tendo na época resultados, nossa, maravilhosos, mas tinha lá a necessidade de ser uma professora que ensinava dentro da escola e fora dela aquilo que o ensino tradicional não ensinava. Quando a gente fala a escola não ensina, é isso, né? O ensino tradicional. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Ter um motivo. E esse motivo está no próprio slogan do podcast. E você costuma receber feedbacks positivos sobre os Profs Podcast? Sim. No início, muito dos nossos alunos, porque, como mencionei, o foco maior eram as pessoas do nosso entorno. Para eles era uma coisa, nossa, professores fazendo um podcast. Aí chegavam, professora, chama a gente para gravar um podcast. Aí, tanto que alguns a gente de fato chamou, né? Mas a gente recebeu muitos feedbacks de alunos no início do processo, dos colegas professores que nós chamamos também. Aí, à medida que o projeto foi crescendo,
Hoje a gente chega, sei lá, tipo hoje de manhã a gente foi na casa de construção e perguntaram sobre o nosso podcast na casa de construção, ou seja, sugerindo convidados. isso, e sugerindo convidados, façam isso, façam aquilo, chamem fulano que tem uma história Eu massa. vi lá, eu assisti o episódio, foi muito Isso. bacana. E eu nem pensava, nem sabia que a mulher A gente conhecia. com a cabeça e outra reforma, né? Pensando outra situação. Que não sei o que tal pessoa. Aham, sim. E ela falando e puxando o assunto. Ou seja, ver esse tipo de feedback numa casa de construção pode ser simples, mas não é para quem Não está é. dentro. Porque a gente começou no ambiente escola com o objetivo de expandir. E a gente, de fato, está expandindo. Tem alguns lugares que, por exemplo, eu e a Flávia chegam junto, aí diz, olha as meninas do podcast. Perdemos os nomes. Não, acabou, viu? Somos as meninas do podcast. Não Olha tem a mais tia. Flávia Costa, não tem mais Carla Costa. Não tem. Essas são as meninas do podcast. Mas antes eu era conhecida como Carla, professora de Física do Estado. Hoje já não é assim. Exato. Principalmente A Carla do podcast. Então já fez, de fato, a marca crescer e vincular a nossa marca Perfeito. pessoal, né? Perfeito. Furamos a bolha. Furamos a bolha. E Que era que o bom. objetivo do início, né? E que bom que essa bolha ela foi furada. E que bom que existiram pessoas e existem pessoas que ainda se esforçam para pensar fora da caixa. Né? Isso, exato. Para sair daquele velho quadradinho que as pessoas costumam querer nos ensinar a nos limitar. Isso. Que a falta de opção é uma escolha, né? Não. Isso. Vocês entendem que a limitação ela é ensinada, né? Com certeza. E não detalhe, é desde Com o certeza. pré-maternal, tá? A limitação ela é ensinada. Muito bom essa frase. A viu? limitação ela é ensinada. E não é a limitação da dificuldade, né? Não, Física, Que a mãe da nem nada, invenção é a dificuldade, né? Isso. É a gente tá no momento em que a gente necessita de algo que vai fazer com que a gente crie algo, né? Isso. Invente. Mas a limitação, ela vai colocando a gente nessa caixinha mesmo. Exato. Que, eu tenho só essas duas alternativas, né? Para quem está estudando. Eu vou para a faculdade, eu vou fazer um trabalho que é mal remunerado, que eu não tenho reconhecimento, que eu fico triste e insatisfeito da minha vida. Aham. Mas aí você tem que abrir os olhos, a gente vai, assim, né? Trazendo essas possibilidades Isso. de pessoas que se atiraram. Porque, como todo mundo é ensinado a ser limitado, ninguém foi naquela direção porque já sabia o que tinha lá no fim do túnel. Ela foi trilhando aquele caminho. E por isso que ela tem uma história importantíssima para compartilhar. Que é como foi que ela chegou lá. Exato, No lado da ponte, né? Atravessou o arco-íris, chegou Pronto. no pote de ouro. Eu acho que o pré-requisito da gente é de fato esse, puxando com o que o Alan falou. É convidar pessoas que tenham histórias de sucesso, no sentido de que, de fato, furaram a bolha, pensaram fora da caixa e fizeram acontecer. Pessoas improváveis que fizeram coisas extraordinárias. Acho que o nosso foco é esse. Perfeito. E não precisa Puxar ser improváveis. o cabo que fez o foguete, não. Não. Pessoas improváveis. Gente, não precisa ser improváveis. Elon Musk, tá? Exato. Não, Mas se não. quiser vir, Elon Musk. Sinta-se bem-vindo. Cecília, quando ela era um pouco mais nova, eu lembro disso até hoje porque eu tomei como lição pra mim, tá? Ela estava assistindo um desenho animado na TV e era um desenho que um elefante estava preso a uma corda bem fininha com um preguinho no chão. Sim. E ele não fazia esforço algum Pra se para soltar, né? puxar. Ele olhava para o preguinho, inclusive era o Dumbo. Quem é que já Sim, assistiu? sim. Dumbo. Ele olhava para aquele prego e aquele prego impedia que ele saísse do lugar, sendo que, gente, a força que um elefante tem, né? Ele só não E reconhecia. ela olhou para né? mim e ela disse: mamãe, por que é que o elefante, que é tão forte, é tão grande, não consegue soltar desse preguinho? Uhum. Isso daí um desenho animado para criança, e eu tirei como lição para mim. Porque às vezes a gente tem um preguinho que a gente não se permite dar um passo no empreendedorismo, a gente não se permite fazer amizade, não se permite crescer na vida, fica se limitando. Por isso que eu falei aquilo de que, de fato, a limitação ela é ensinada. Isso. Né? Porque às vezes a gente ouve tanto que você não vai sair de boca da mata, você não vai conseguir fazer isso daí, não, desista, vai ser muito difícil, nem tenta, vai perder tempo, que a gente acaba realmente esmorecendo e desiste. Desiste. Isso. Agora, eu quero que você Traga. O quê?
Ó, ele faz, traga. Aí ele fala, não, O quê? sabe aquele programa O que é que o eu cara vou trazer? ligava, na sua casa, pegue, sei lá, uma escova de dente, traga pra mim. Valendo R$1 milhão. Então, eu gostaria muito que você olhasse para a câmera e desse um conselho para aquela pessoa que sonha em empreender. Pensar Porque fora da você já caixa. foi essa pessoa que você teve a ideia, que ficou no início um pouco assustada de ter tido a ideia e mesmo assim não se limitou, você se permitiu desenvolver a ideia, colocá-la no papel, que é o importante primeiro. Primeiro passo, né? Isso. E depois você buscou meios para tirar do papel e olha hoje onde nós estamos. Estamos gravando no estúdio de Os Profs Podcast, dentro do escritório de 26 treinamentos. Então, assim, Que começou no quarto da que minha começou casa. no quarto do seu apartamento. Exatamente. Então, qual o conselho que você dá para essa pessoa? Eu vou falar uma frase bem simples. Ok. Que essa frase, ela, digamos que foi a faísca para surgir a 26 treinamentos. Que é a seguinte frase, ó. Olhando para lá, né? Exato. Ser o mínimo de si não é destino, é opção. Arrasou. Se eu fosse a editora, É a opção. eu colocaria palminhas. Ela quer palminhas Ela, e tudo. vamos ter palminhas, tá? Perfeito, perfeito. É Alan, isso. tem mais alguma coisa, querida? Não, acho que só isso. Ver que Contemplou? perfeito. Quando você pergunta sobre motivação, foi a cartada. Motivo E assim, que vai levar à A ação. ação. Descubram, né? Qual o motivo que vocês fazerem algo. Porque Exato. senão se torna algo sem propósito. Exato. Se torna maçante todo dia fazendo aquilo, Fica sem chato. motivação. Não consiste pro longo prazo e é isso. Eu costumo dizer isso quando os jovens começam no curso, lá no Girassol. Meu propósito é ser presidente do Brasil. É grandioso, é nobre, mas eu quero também falar em público, igualmente. Porque é o Exato. primeiro passo em direção a algo que você vai se tornar. Perfeito, Alan. É o motivo de você querer falar em público, é você se expressar. Eu gosto de escrever, desenhar, mas eu tenho vergonha de mostrar para as pessoas. Faça anonimamente, comece, mostre seu talento. Aí você vai ganhando confiança, converse com as pessoas, pergunte a opinião, vá mostrando para o familiar. Eu até conversei com o pessoal, eu cheguei em casa, aí perguntaram, ei, vai lançar quando o episódio? Eu falei, oxi, mas já? Minha família, Sim. assim, parentes que não são assim da cidade, moram em outras cidades, já estão perguntando sobre o podcast. Eu falei, rapaz, onde a gente está chegando? Aí é que a ação, ela está se tornando cada vez mais verdade, né? Isso, O motivo a gente já tinha, mas a ação de que é alcançar pessoas. Exato. E pessoas que são totalmente fora da bolha. Total. Esses parentes que eu estou citando não usam internet para outra coisa que não ser para ver uns videozinhos, Diga para se aí. divertir. Então, através, obviamente, do vínculo familiar, estão apreciando um conteúdo que está agregando a vida deles. Isso. Mas são os primeiros, né? A gente Isso. tem uma ideia, vende para as pessoas mais próximas. Uhum. E os nossos familiares são as pessoas que Compra a nossa... compram a nossa ideia. Isso. Se a gente não conseguir fazer com que o familiar nosso compre a nossa ideia, alguma coisa está errada. Verdade, reveja sua estratégia de Exato. venda, né? Fãs. Exato. Agora são fãs. São fãs, assíduos. Deixe eles. É isso. É isso, é Perfeito, isso. gente. Gostei, o episódio foi bom porque a gente reviu, revisitou, nostalgia. Reabastece também esse tipo de conversa. Oh, que a gente com vai certeza. reafirmando e vendo que o nosso propósito está sempre claro. Tá tudo a gente tem alinhado, aqueles né? momentos que a gente, eita, meu Deus, dificuldade. Isso. Aí Mas depois você estamos vê. alinhados. Isso. Que bom, que bom, que bom. Primeira Continua. vez sendo entrevistada, viu? Ó, continue firme e forte no seu propósito, Uhum. que acabou também se tornando O nosso. Nossa. o nosso propósito. O nosso. E é isso, finaliza aí, puxa a finalização. Perfeito. Gente, para não perder o costume, para mais conteúdo de Os Profs 26, sigam-nos nas redes sociais, Isso. @26treinamentos, @Os Profs Podcast. E para conhecer mais um pouquinho da rotina de Carla, que é inspiração Isso. diária para qualquer pessoa. Porque se você assistindo em 60 dias, você não desenvolveu o seu hábito, reveja seus conceitos, viu? Olha. Perfeito. Carla, seu Instagram. Meu Instagram, @profcarlacosta. Perfeito. E os profs, relembrando, né, que a gente tá no YouTube, no Instagram e no Spotify. Ah, e no TikTok. Estamos no TikTok. TikTok. Só que a gente vai voltar.
Estamos ali, não ativos. Estamos ali. Estamos ali. Mas Perfeito. vamos voltar de forma mais assídua, porque teremos uma pessoa específica para o TikTok. Nossa, Oh my TikToker. Tá vendo? Ó? A TikToker. Deixa. Com a Cecília aqui, ó. Dançando. Gente, tal, não sei o que, criar hábitos. Bora. Mas é isso. Não, agora é Saímos. assim, né? Rosa. Rosa. Não, É, passou, NPC, passou, né? passou. Tá A gente tá aprendendo. vendo. Milho. Milho. Meu Deus. Se tinha passado, vai Enfim. voltar agora. Vai voltar. Perfeito. Pra Flávia. finalizar, E deixa eu não agradecer, sei cara. É, gente, Eita mesmo, fale esquecemos seus de arrobas, nós. depois eu agradeço. Não, minha chefe não quer não que eu fale do meu arroba. Fale seus arrobas. O meu, me sigam, tá? Que eu agora eu estou seguindo rotina. E os meus filhos também. Ei, é verdade. É, moleza. Menininha Sim. moça. Flávia Letícia.costa. Muito bem. Perfeito. Bota pra seguir e acompanha, gente. É muito massa. Você vai me ver lá também. Perfeito. Vai ver com força. Né? É aquele crossover, né? Você entra em um, vê lá outro. Eu tô em acompanha qual? a rotina. 2 em 1. Tipo Lembra daquele isso. DVD que você comprava Harry Potter? Tinha 5 dos filmes em um. Qualidade horrível. Oxi. Horrível. Eu lembro. Enfim. Tive muitos assim. E na Muito parte bom. do Harry Potter tava arranhada. Droga. Teu Instagram. Perfeito. Quero acompanhar minha rotina monótona. @Alan Santo. 98. Saudade de fazer isso, sabe? Muito tempo, né, velho? 2 meses. E é isso. Mas é isso. Pra agradecer, né? Finalizar. Quero agradecer também o apoio de vocês. Porque no início do processo eu era presa. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas eu adorei quando eu ouvi. Eu presa. Tipo, tinha a ideia de uma empresa, mas eu gerenciava Era você o todo. negócio todo. Hoje a gente saiu do eu presa e viramos Stranger Things. Um grupinho pequeno de amigos. Se eu for. Eu nem arrisco falar, tá? Pareceu aquela Não. chamada da Globo. Foi. O que essa turminha do barulho irá aprontar no próximo episódio? Fique ligado em Os Pros Podcast. Como é, menina? Stranger Things. Assiste, a série Não da sei o que é Netflix. fins. Bagulhos sinistros em português. Oh, Exato. meu Deus, ainda vai o outro com a O tradução. próximo pra humilhar. passo é a gente se tornar os 12 apóstolos. Eita! Pouca Beleza. coisa? Super produção. Até virar, de fato, a empresa. É isso Perfeito. aí. É que antes era eu preso, agora é nós presos. Nós presos. Eu concordei. Só concorde. Mas enfim. Enfim, é isso aí. Isso aí vai terminar nunca esse episódio, Gente, velho. Beijão, abraço. Obrigadão, e pessoal. até a próxima. Fiquem Tchau. por aqui. Fazer ó, isso aqui é um Os easter egg, próximos viu? episódios serão top É também. assim, ó. Easter egg. Vocês vão entender depois. Tchau, tau, tchau. Até o próximo Tchau. episódio, meu povo. Tchau. Abraço. Pode E o- cantar agora.